many thought that I said that was Joseph. Então muitos pensaram que eu havia dito que era José. So I said, no, I didn't say it was Joseph. Eu disse, não, eu não disse que era José. And someone said, well, didn't you say it? You seen a vision this? E alguns deles disseram, bem, você não disse que viu uma visão disso? You know how people get things mixed up. Vocês sabem como as pessoas confundem as coisas. I said, I got the tapes on it. Eu disse, tenho as fitas sobre isto. Vem, Come listen, I never said it was Joseph. venham, ouçam. Eu nunca disse que era José. But I said, the Lord has put in my heart that I'm going to have a son by the name of Joseph. Eu disse, o Senhor colocou no meu coração que terei um filho chamado José. Vejam. I said, I don't know how, when, or what, but it's going to be. Eu disse, não sei como, quando ou o que, mas isto será assim. So I didn't know, may have 6 girls before we have him, but he'll be here. Então eu não sabia. E pode que venham 6 meninas antes de tê-lo, mas ele estará aqui. Well, that just never left my heart. And we went on. Bem, aquilo nunca deixou meu coração. E nós seguimos em frente. And then the other day he arrived. E então, outro dia, ele chegou. Here, so I'm very grateful for him, knowing that when the Lord promises anything, the Lord will do what he has promised. E ele está aqui. Assim estou bastante agradecido por ele, sabendo que quando o Senhor promete qualquer coisa, o Senhor fará o que ele prometeu. Vem. He just has to. In order to be God, he has to keep his word. Ele apenas tem que fazê-lo a fim de ser Deus. Ele tem que guardar a sua palavra. Amém. Graças a Deus. Boa noite, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós começarmos essa parte, após o programa, após a voz do profeta, eu convido a igreja para nós termos um minuto de silêncio em memória do nosso amado e precioso irmão Divino Calaça, que ontem, por volta das 2 da tarde, passou para o Senhor. Está com Cristo. Descansa. É um verdadeiro companheiro de muitas lutas e peleja pela causa de Deus, por esta igreja, neste ministério. O que propriamente é um membro desta igreja aqui, que morava e congregava ali no município de Eldorado dos Carajás. Nós vamos fazer um minuto completo de silêncio, e após o minuto de silêncio a irmã Sara vai tocar, e nós vamos somente crer. Tudo é possível, somente crer. Deixou para nós muita saudade, sendo ele um cristão pleno, de uma família super abençoada no Senhor. Família abençoada, filhos abençoados e um companheiro muito bom para estar com a gente, muito extrovertido, muito alegre. E a estas alturas ele está distribuindo sua alegria com a nossa congregação, que já está reunida do outro lado do rio. Um minuto de silêncio. Deixa ser silêncio. Após o silêncio nós cantamos somente crer.
Amém. Somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amém. Que Deus o coloque ali no esplendor de sua glória, juntamente com todos os outros que já foram, até que se cumpra todo o propósito de Deus com toda a humanidade. Muitos outros que já partiram também durante esse mês, enquanto eu estava nessa minuto de memória, lembrando do Brás, irmão do pastor Sebastião Machado, que também foi vítima deste mesmo vírus. E muitos outros estão infectados, contaminados com esse vírus. E nós vamos orar nesta noite por muitos outros também que estão passando por provas, tribulações temporais, tribulações que somente vamos passar nessa vida. Então nós vamos cantar o hino 238, junto ao trono de Deus, preparado a cristão um lugar para ti. Contanto essas partidas de nossos irmãos, não é para nos deixar triste. Nós não estamos tristes, nós estamos apenas sentindo a falta da presença física dos nossos entes queridos quando eles partem. Mas com conhecimento pleno e com fé firmada na palavra de Deus de que eles estão muito melhor do que os que pensam estar bem aqui nesta vida. Então, com o fim de consolar, nós dizemos assim que ele cumpriu sua última etapa da sua vida terrena. Primeiro é nascimento, depois é uma longa vida entre o nascimento e a morte, suficiente tempo para a gente pensar muitas coisas bobas e achar que é alguém na vida. A última fase da nossa vida é essa separação do tato terreno a encontrar com o Senhor em cima nos ares. Ou
individualmente se ajuntar com aqueles que já estão na presença de Deus. Então, a nossa oração é que Deus console e conforte toda a família dos irmãos Calaça, que é uma grande congregação, pessoas de exemplo, entre os exemplos. Deus abençoe. Vamos cantar. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão lugar para ti. Perfumes a gozo exaltado, a delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do dali. Se na terra os prazeres acordem, são prazeres que acabam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem na existência perpétua da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em as riquezas do país, a vida melhor, mais feliz. Pois ali de chamar-nos ao reino de luz, protetor de Jesus. Se quisermos gozar da ventura que no país haverá, é somente pedir de alma pura. Pois ali, todos cheios de amor, de ternura, este amor revelado na cruz, nos escuta, nos ouve, Jesus. Aleluia, graças a Deus. Todo cheio de amor, de ternura, desse amor revelado na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus.
276. Cegueira à vista. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Via falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Converter-me não quis, que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, graças a Deus. De olhos abertos, alegre na luz. Vamos para os nossos hinos especiais. Quem vai cantar nesta noite? As irmãs que cantam, que louvam. Vamos louvar a Jesus. Cante
exalte a Ele, bendiga o seu santo nome. Como disse Davi, lá nos anos passados: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Porque é Ele que perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Vamos ouvir? Quem traz o primeiro louvor nesta noite? Irmã Zélia traz o primeiro louvor. Depois temos a irmã Rebeca, que traz o segundo louvor. E assim nós vamos louvando, cultuando, bendizendo, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre. Amém. Se os irmãos quiserem me ajudar, hoje, tá? É o número... Eu não sei qual é do Inário, mas aqui na ata é 196. Qual hino? Do Inário 139. É isso? É isso, Naime? 139 do Inário, vamos ajudar. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e de morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provado excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada, e quem humildemente a buscar
confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, graças a Deus. Vamos ouvir, irmã Rebeca louvando a Jesus, porque Ele é precioso para nós. Na vida ou na morte, vivendo ou morrendo, Ele é precioso porque Ele é a ressurreição e a vida. Vamos ouvir, irmã Rebeca. Manso e suave, Jesus convidando.
Nós vamos ler os pedidos de orações, ou os pedidos de oração, e nós vamos orar nesta noite, lembrando aqui dos pedidos de orações do dia, os pedidos de oração para o dia 29/7. Eu quero ler aqui, 29/7, a irmã Sueli, de Cruzeiro do Sul, estava pedindo oração por sua filha Adriele. Então eu quero comunicar à igreja que a Adriele já não está neste mundo aqui dos viventes. Ela partiu para o Senhor também. Irmã Adriele, filha da irmã Sueli, partiu lá em Brasília. E a irmã Zélia, neste mesmo culto, pediu oração por libertação de Graziele e Emanuele. Nós vamos continuar lembrando dessas pessoas. Também oramos pela irmã Maria, por saúde, irmã Regina. Agora, 1 de agosto de 2020, 1 de agosto de 2020, pedido de oração por a irmã Sueli de novo, e familiares lá de Cruzeiro do Sul, para que Deus console e conforte na falta de sua filha. E também pela família dos irmãos Calaça, por toda a família, o pastor Sebastião Calaça e todos os irmãos Calaça, para consolo e conforto pela partida do irmão Divino Calaça, que Deus console, conforte e preencha aquele espaço que fica muito vazio em volta daqueles que convivem junto. Eu creio que o pastor Sebastião Calaça vai sentir uma grande falta ali, a presença do irmão Divino. Nós lembramos aqui na igrejinha, quando os irmãos partiram, começando com o irmão Florencio, depois o irmão Francisco, depois o irmão Zé Pereira. Para mim, o tanto que ficou vazio aquela frente ali quando o irmão Zé Pereira partiu, e assim é com cada um que se vai. Agora, oração nesta noite também pela Zânia Alves Silva, lá em Goiânia, que está acometida lá do Covid. E o pastor Efraim Alves, se eu não me engano o nome dele é pastor Efraim Alves dos Santos, coisa assim, pastor Efraim, também pede oração da igreja, dos pastores, todos os companheiros, em favor dele, da esposa, que estão passando pelo momento da Covid. Os momentos indesejáveis que está atacando o povo aí, os momentos difíceis. Então nós vamos orar por estes, consolo, libertação, cura divina. Está tudo no pacote que Jesus Cristo trouxe na cruz do Calvário para nós. Então você vai orar. Nós só temos uma coisa a fazer aqui embaixo, é recorrer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque a promessa é nossa. Ele nos deu essa promessa de tomarmos posse daquilo que é nosso. Estes irmãos aqui são nossos, são propriedade nossa, no sentido de nós reclamarmos diante de Deus, são nossos irmãos. E todos nós somos propriedade de Cristo. E Cristo, indo, disse para que nós pedisse a Ele essas coisas. E deu para nós a ordem que fôssemos a todos e orasse por todos, e
impusesse as mãos sobre os enfermos, para que eles fossem curados. É nessa mensagem para que foi dado o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo profeta para que foi dado o Espírito Santo, 103. Oh, que coisa! Eu estava falando a respeito do poder da oração, poder de falar, poder para uma vida santa. Amém. Isso é o que o Espírito Santo faz. Eu estava falando a respeito do poder da oração, poder para falar, poder de falar, poder para uma vida santa. Amém. Isso é o que o Espírito Santo faz. Nós vamos orar nesta noite baseado neste poder, o poder da oração. É a ferramenta poderosa que Deus deu para cada um de nós. Nos momentos difíceis da nossa vida, recorrermos ao trono da misericórdia em oração. Então, tem muitos nesta noite passando por momentos difíceis. E nós vamos orar para que a graça de Deus o alcance exatamente na hora difícil de sua vida. Vamos orar de acordo com o que nos ordena a Bíblia, Marcos 16. Senhor nosso Deus, nosso grandioso e eterno Pai, diante do cenário que vivemos, nós sabemos que a única coisa, ou seja, o único recurso que temos aqui embaixo, é viver uma vida à altura de sermos alcançados por Tua misericórdia. E sabendo que Tua misericórdia está estendido para nós nesta noite, é que nós levantamos as nossas mãos ao alto, em favor, ó Deus, de cada nome mencionado aqui neste papel. Nós oramos por Sânia Alves Silva. Ó Deus, ela tem complicação de saúde e agora com mais esta outra complicação que lhe alcançou. Mas que a intercessão, ó Deus, a oração dos santos, as mãos levantadas, possa mover a Deus no trono da misericórdia, para a cura do seu corpo, para a salvação de sua alma, para a libertação do seu espírito. Pai Santo, nós oramos também pelo irmão Efraim, pastor Efraim, e por sua esposa. Ó Deus, ele confia no poder da oração, e nós levantamos as nossas mãos ao céu e pedimos para que o Senhor o abençoe com a bênção da cura, libertando teu filho, ó Pai, das garras daquele vírus que tem lhe apanhado.
Pai bendito, que tuas bênçãos libertadoras, assim como tu libertavas Israel quando ele recorria a ti, liberta, ó Pai, cada oprimido. Ó Deus, liberta os que estão sendo oprimidos por espíritos ruins, por enfermidade, por aflição, por dores, angústia, por todos os lados. Nós estamos em uma batalha chamada pelo profeta, a batalha jamais pelejada. Mas, ó Pai, enquanto estivermos fôlego de vida e pudermos nos colocar em pé, nós fazemos menção do Teu santo nome, que é poderoso para salvar, para curar, para libertar, para tornar, dar a vida aos que estão mortos. E nesta noite, Pai, ressuscita os mortos espirituais, abençoa os enfermos, curando suas enfermidades, e liberta os aflitos da opressão do inimigo. É a nossa oração, Pai Santo, pelo consolo também daqueles que perderam seus entes queridos. Perderam temporariamente, Pai, mas se encontrarão logo do outro lado do rio. Assim consola a família, consola cada um, Senhor, desses que foram mencionados. Nós oramos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Tem mais um hino especial nesta noite? Eu estou com um hino aqui. Qual que é? Na realidade, eu confundi o número do hino. Era o hino 139, Achei um Bom Amigo. E o que a irmã cantou é Achei uma Flor. É que esse bom amigo é o mesmo flor gloriosa. Mas eu achei um bom amigo, Jesus, meu Salvador. Nós vamos cantar isso com toda a igreja, em uma voz, antes de nós lermos a Escritura. E a Escritura que nós vamos ler nesta noite encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 aos Coríntios, capítulo 6. Vamos cantar? Achei Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares. Não dá, Sara. Vamos lá. Achei um bom amigo, achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Ele fez-me puro e
vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia, graças a Deus. Vamos ler a Bíblia. Bíblia de Deus, Palavra Santa. Vamos ler do capítulo 6 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 4. A vida cristã, ela é recheada. Por que não dizer toda a vida, né? Toda a vida. Os cristãos encontram força para viver. O mundo se desespera, porque é um conjunto de coisas operando ao mesmo tempo. Então nós vamos ver aqui, nesta noite, na Escritura, esse conjunto de coisas que opera junto à vida. E somente os filhos de Deus encontram o equilíbrio no meio dos problemas, das aflições, das angústias. Tem hora que você diz: eu não vou suportar, eu não vou dar conta. Quando nós pensamos que não vamos dar conta, algo se levanta dentro de nós e nos fortalece para suportar o momento crítico, o momento mais difícil. Então, para entendermos melhor, vamos pelo princípio aqui. Capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vós exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiro, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegre, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos nesta noite que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de Tua Palavra e fala por meio dela aos nossos corações,
que possamos tirar da mensagem uma mensagem. Que possamos, ó Deus, ter a sensibilidade de uma pessoa que sabe que possui, é possuidor. E nesta noite, ó Pai, está aqui a semente de Abraão, que é possuidor da promessa divina de Deus. Promessa essa que traz para benefício nosso cura divina, libertação, salvação, ó Deus, saúde, traz para nós o perdão dos nossos pecados que são cometidos a cada dia, porque o Senhor morreu e nos perdoou de todo o pecado. E nesta noite viemos a Ti, não pelos nossos méritos, mas confiando na cruz de Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo, na propiciação dos nossos pecados por meio do sangue e pela intercessão do Espírito Santo. É que nós nos colocamos diante de Ti confiado nestas promessas. E, debaixo desta promessa, confiamos que o Senhor falará conosco. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Oh, que coisa! Eu estava falando a respeito do poder da oração. Poder de falar, poder para uma vida santa. Isso é o que o Espírito Santo faz. Amém. Então, o poder de Deus está ao alcance de cada um. Agora, esse poder de falar, poder de ver, né? Cada um de nós aqui nessa noite somos poderosos, ou que seja poderoso em visão. Quer dizer, você tem uma visão que você consegue enxergar além de outros. Você consegue ver melhor. Você tem o poder na fala que pode transformar uma vida, pode salvar uma pessoa. Então é disso que o profeta está falando, é isso que o Espírito Santo faz. Não é aquele pessimismo que leva a ver só as coisas que são negativas que estão em volta de nós. Nós estamos vivendo um tempo tremendo de suspense, de perplexidade. Por todo lugar que se vai, as pessoas não estão confiantes. Mas é pelo que elas ouvem, é pelo que elas creem. Pelo outro lado, o cristão que tem o Espírito Santo deve estar exuberante, deve estar feliz pelo que ele ouve, pelo que ele vê. Porque nós não apenas estamos vendo desastre em volta de nós, nós estamos vendo cura divina, nós estamos vendo libertação, nós estamos vendo salvação, nós estamos vendo e sentindo o Espírito Santo trazendo uma preparação de arrebatamento no coração dos verdadeiros eleitos. É isso que nós estamos vendo. Nós acabamos de ouvir um programa que eu já ouvi essa semana por 2 vezes, mas um tremendo programa de fé para vencer o mundo. Que o moço
o Geazi, o moço de Elias, moço de Eliseu, não conseguia ver o poder de Deus que estava em volta do profeta. Quando ele viu o exército dos sírios sitiar a cidade, rodear a cidade, ele disse: ah, meu pai, meu senhor, olha o tanto de exército, olha o problema que está em volta da cidade. E Eliseu descansava, porque Eliseu sabia o que estava em volta daquela cidade, entre os inimigos e ele. Então, no programa, nós ouvimos que o profeta orou para que Deus abrisse os olhos daquele moço, para que ele pudessem ver o lado positivo, o que fazia sentido viver. E logo que ele teve seus olhos abertos, ele viu carruagens de fogo, ele viu um exército de anjos que estava para pelejar contra os sírios e não deixar os sírios destruir a Israel. Há muitos demônios soltos na terra, conforme diz o profeta na mensagem à festa das trombetas. Mas o que diz a Bíblia do anjo do Senhor que se acampa ao redor daqueles que o amam e o temem para livrar e guardar? O que diz a Bíblia a respeito do Espírito Santo que traz para nós o poder na oração e o poder para falar e o poder para viver uma vida santa, e o poder para ver, e os olhos abertos para ver a proteção divina que se encontra em volta daqueles que o amam e o temem. E nenhum mal chegará à nossa tenda. Nenhum mal. Algumas pessoas saem andando por aí dizendo: bem, eu simplesmente não consigo parar de beber. Eu apenas não consigo parar com isso. O Espírito Santo veio para viver em você, para fazer com que todas estas coisas o Espírito Santo veio para viver em você, para fazer com que todos estes não possam se afastar de você. Isso é correto. Fazer as mulheres, para fazer com que todos estes que não podem se afastar de você, isso é correto. Fazer as mulheres parar de cortar seus cabelos, fazê-las parar de usar short ou calças compridas, sem desculpa, fazer com que elas parem de tagarelar. Sim, é para isso que ele serve, para fazer com que você tenha uma vida santa. Ele seguirá as instruções da Bíblia todas as vezes. Quando você vê pessoas dizendo que tem o Espírito Santo e não seguir as instruções da Bíblia, ele não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, toda vez que vem à cena na mensagem, ou seja, na vida dos seus profetas, a primeira coisa que o Espírito Santo faz como ponto de referência é a palavra de Deus. Todavia, o Espírito Santo volta para trazer o povo de volta para a palavra.
E aí não tem desculpa. Mas uma mulher disse para ele, para o profeta, simplesmente está muito quente, eu simplesmente tenho que usá-las. Se eu deixar meu cabelo crescer, me dá dor na cabeça. Mas não existe desculpa com o Espírito Santo, está ali para ser feito assim. Ele seguirá exatamente a palavra, isso é o que o Espírito Santo faz. É para fazer vocês, homens, virarem as suas cabeças contra as mulheres seminuas e pararem de cobiçá-la. São membros de igreja, é para isso que ele existe. O Espírito Santo foi dado para a igreja para conduzir a igreja nas coisas que são corretas. E ele tem feito isso. Para fazer você parar de fumar, parar de beber, querer ser um grande manda-chuva, querer ser um grande sabe-tudo. Isso tira aquilo de você. Ele te fará humilde. Quando você fizer isso, é para isso que foi dado o Espírito Santo, para uma vida santa. Isso é correto. Faz você parar de fofocar, faz você parar de jogar baralho, jogar dado e todas estas coisas que você faz lá na esquina. Isto fará com que você pare de se comportar de forma que você está se comportando, vivendo infiel à esposa. É isso que ele faz, é isto correto. Isso fará você parar de desejar se casar com esposa de outro. Isso é exatamente correto. É isso que ele faz, é isso que ele é. É para fazer com que você viva uma vida santa. É para isso que foi dado o poder do Espírito Santo, para colocar suas afeições nas coisas de cima, onde Deus está. Aleluia! A mente de Cristo em você. Você pode evitar de ver estas coisas. Quando você olhar para elas, vire sua cabeça, isso é correto. É para fazer isto. É para isso que foi dado o Espírito Santo. Você diz, eu não posso fazê-lo, ou eu simplesmente não posso fazê-lo. Claro que você não pode. Porém, o Espírito Santo veio para esse propósito. Foi para isso que ele veio. Ele veio para tirar isso de você. Todos aqueles velhos hábitos, coisas que você está fazendo. Aquele velho sarcasmo lá atrás, te esperando, dizendo, bendito seja Deus, eu sou um metodista. Eu não tenho nada a ver com aqueles velhos santos roladores. O Espírito Santo veio para tirar aquilo de você. Para transformar, para fazer uma vida. Eu estava conversando essa semana com um irmão, e eu disse, irmão, nós temos caminhado tanto, e nós estamos bem além na estrada da vida, bem em cima, no topo da estrada, e estamos caminhando. Mas à medida que vamos caminhando, vamos sentindo que nos falta algo, falta muito em nós. De todos os lados que nós olhamos pelo olho espiritual, pela visão espiritual, nós vamos olhando e vamos sentindo que nos falta muito.
Nos falta quase tudo para uma vida, como aquela vida que Jesus Cristo requer de nós. Porque parece que temos tudo, ora parecemos que temos tudo, ora parecemos que temos nada. E caímos naquela meditação, naquela mesma que Abraão estava. Quanto mais tempo passava, mais fraco ficava Abraão, mais longe ficava das condições de conceber um filho, mais longe ficava das condições de conceber, ou melhor, de ter o seu filho, de satisfazer a promessa de Deus, porque era para ele ter um filho de acordo com a promessa. Mas quanto mais tempo passava, pior ficava, diz o profeta, a ponto de Sara dizer assim: como poderemos ter esse filho, visto que eu, Sara, sou estéril desde nova, o meu Senhor já está muito adiantado em idade, teremos deleite de novo, e era um ponto completamente impossível para o raciocínio humano. Quando nós estamos pensando em satisfazer a promessa do nosso dia, quando nós deparamos com toda essa verdade escriturística revelada pelo sétimo mensageiro de Apocalipse 3, versículo 14, que traria restauração para nós de toda a verdade bíblica, profética e apostólica. Nós olhamos para o além, nós olhamos para cima, de onde virá o Senhor, e olhamos para nós. E muitas das vezes pensamos: como subir? Como satisfazer a promessa do nosso dia? À medida que o tempo passa, a igreja vai ficando mais fraca de acordo com a visão de Abraão. Porque nós temos muito ainda para alcançar. E nós não alcançaremos a perfeição, nós não alcançaremos a completa santificação, nós não alcançaremos a total transformação com nossas maneiras de pensar, com nossa maneira de agir, com nossa maneira de falar ou com eu posso. Quando nós dissermos: Senhor, agora cumpre-se em mim conforme a tua vontade perfeita, porque tudo que havia em mim tem passado, toda a minha expectativa se passou, toda a minha fase do que eu achava ser, eu já não sou mais. Porque quando Abraão estava no zero, tinha descido fisicamente ao zero, não tinha condição suficiente para satisfazer a promessa de Deus na parte física. Ele teve que receber auxílio total de Deus para satisfazer a promessa do dia, e Deus disse a Abraão: você é para mim apenas um bebê, encosta no meu seio e alimenta-te de mim. E cumpriu em Abraão a promessa que era impossível para Abraão. Essa promessa do arrebatamento que repousa sobre nós, não é de capacidade humana de nenhum daqueles que pensa ser arrebatado. É um fenômeno sobrenatural, é um acontecimento sobrenatural. É um derramamento do Espírito Santo pela vontade do Pai, trazendo assim uma transformação total do nosso ser abatido,
para nos levar a uma condição de arrebatamento, a transformação do nosso corpo depende completamente de Deus. E nós estamos esperando por isso. Amém? Não é por mérito, por quantas igrejas pertença, por quanto grau de estudo se consiga. É quando todos os graus não funcionar, é quando nós não estivermos mais nada a fazer. Enquanto tivermos recurso, vamos ficar por aqui. Quando se for de nós todo recurso, quando tudo se tornar escasso, então é tempo do Espírito Santo agir. A igreja vai caminhando para a minoria. Vai caminhando, vai chegar ao ponto em que aqueles 8 dos dias de Noé vão ser contados no grande arrebatamento. Um dia Jesus virá naquela gloriosa majestade do Filho de Deus. Ele prometeu que o faria e nós estamos esperando. Ele prometeu que julgará o pecado. Irmão, ou você aceita o sacrifício por Deus para o pecado, ou você se colocará sozinho no julgamento, nação, igreja ou indivíduo. É a hora do teste. Essa aqui é a mensagem, Deus guarda a sua palavra. Parágrafo 130. Ou você aceita o sacrifício provido por Deus para o pecado, ou você se colocará sozinho no juízo. Quem não aceitou o sacrifício provido de Deus para o pecado, aceite-o. Porque a noiva não temerá o juízo do trono branco. A noiva não temerá, porque juízo nenhum cairá sobre ela. Mas aquele que não tiver aceitado o sacrifício provido de Deus para contar com a proteção divina, com a salvação divina, ele vai ter que se colocar sozinho. Aonde aquele juiz estará ali no trono do julgamento, não mais um cordeiro, mas um leão. Irmão, qualquer pessoa que ouvir o rugido de um leão, em qualquer floresta que ele tiver, que houver um leão e aquele leão rugir perto dele, ele treme na base, ele tem medo. Isso no sentido do leão animal. Agora estas pessoas se colocarão sozinhos no juízo e encontrarão o leão irado num trono chamado trono do julgamento. E as pessoas não poderão parar diante do trono se eles não tiverem sobre a base da expiação do sangue. Eles não poderão encarar aquilo. Eles precisam estar sobre a base do sangue, sobre a confissão de seus pecados, eles precisam ter aceitado o sacrifício provido de Deus para o pecado, ou então eles terão que encarar aquilo sozinho. Há muita coisa que se pode dizer quanto àqueles que parte daqui, quando eles dizem, ele descansa. Apenas só há descanso para aqueles que têm aceitado o sacrifício provido por Deus.
Para quem está fora do sacrifício provido por Deus, ele não está em descanso. Nunca pense assim. Ele está numa vida pior do que se ele estivesse aqui na terra. Ele está pior do que se ele tivesse comido de câncer em cima de uma cama. Ele está pior do que se ele estivesse morrendo com falta de ar do coronavírus. Ele está em uma condição péssima, completamente péssima, que ele nunca desejaria ir para ali, se ele soubesse que a estadia dele ali seria daquela maneira. Nunca ninguém encare ou tenha a ousadia de sair desse corpo, sem fazer primeiro um acerto com Cristo e se colocar sobre a base do sacrifício provido de Deus, para uma limpeza na sua alma, através do sangue. Nós conhecemos perfeitamente a história de Lázaro e do jovem, o mancebo de qualidade. Quantos aqui já leram essa história? Levanta a mão. Conhece essa história? O mancebo descansava? Nunca descansou. Ele gritava dentro das chamas de fogo, do ardor, daquela sensação horrível, porque ele não recebeu um ponto de ancoragem para outra vida. Ele não estava sobre a base do sacrifício provido de Deus. Ele estava enganado na faça da religião carnal que o mundo oferece. E quando ele desvelou de sua carne, o seu espírito caiu numa chama de fogo, porque ele não tinha corpo do outro lado. Ele não tinha nada provido por Deus, porque ele dispensou o prover de Deus para a sua alma, quando Cristo se encontrou com ele e lhe deu uma palavra de conserto para a sua vida, ele rejeitou. Você falou, fulano de tal descansa. Qualquer pessoa que passe aí fora, o povo pagão diz, ele descansa e está melhor do que se ele... Se ele está sobre a base do sacrifício provido de Deus, ele descansa. Se ele não está, ele está em tormento. Para com Deus não existe, irmãos, temos que ser espiritual. Temos que ser espirituais. Existe duas verdades? Não existe. Existe dois céus? Não existe. Existe dois Senhor? Não existe. Existe salvo e meio salvo? Não existe. Existe salvo ou perdido. Existe santo e pecador. Existe verdade e mentira. Então existe um de cada. Então, quando estamos sobre as bases do sacrifício provido de Deus para o pecado, então temos segurança. Se não está, irmão e irmã, cairá exatamente no lugar que ele não queria cair. Vai diretamente para o pesadelo. É por isso que o profeta de Deus sabia do que ele estava falando. Ele muitas vezes disse, eu sei do que eu estou falando. Então, não adianta querer cauterizar a mente das pessoas quanto àqueles que partem. Porque Paulo disse assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Há muita gente aí fora desesperado, ignorantemente, porque eles não têm esperança. Mas quando um santo de Deus parte aqui da terra, ele vai diretamente para a presença de Deus,
porque ele tomou o sacrifício provido de Deus para a salvação de sua alma. Ainda que seus restos mortais desçam à sepultura, contudo sua alma e o seu espírito sobem para a presença de Deus, porque ele fez propiciação pelos pecados dele, quando ele ainda estava aqui na terra, fazendo os seus acertos com Deus. Então precisamos pensar nisso. Mas o pequeno velho Caleb e Josué subiram em um tronco ou em um toco. Eles disseram: podemos fazê-lo, somos mais do que capazes de fazê-lo, porque isso depende do que você está olhando. Se você está olhando para o lado de fora, isso parece ser assim, isso parece. Não olhe para o que as pessoas dizem, ou para qualquer coisa que disserem. Se for contrário à palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Irmão, nós precisamos parar, precisamos ter mais sensibilidade no espírito, na alma, principalmente para aqueles que ainda não têm aceitado o sacrifício provido por Deus, precisa fazer. Porque não há conserto ali. Na história do mancebo, ele disse: deixa eu voltar. Não podia voltar. Deixa eu pregar. Voltar e pregar, não podia pregar. Deixa eu consertar, voltar lá para consertar, não tinha retorno para o conserto. Ele estava confinado a uma condição e ninguém sabe por quantos e quantos anos ele teria que ficar ali, porque ele nem estava condenado totalmente, nem estava salvo. Ele estava entre perdido e salvo, ele estava em uma dimensão de tormento. Até que se cumpra todo o propósito de Deus. Você sabe quantos anos aquele mancebo de qualidade está ali? Naquela mesma agonia, nunca cessou seu pesar, nunca cessou sua agonia. Tem 2000 anos que Jesus contou a parábola, tem 2000 anos de Lázaro no paraíso de Deus, gozando da mais perfeita saúde e graça e corpo glorificado ali. Corpo celestial. E do outro lado do abismo está aquele sujeito dizendo o tempo todo: refrigera a alma dele, refrigera a alma dele. E é o ponto mais vulnerável do homem, é o ponto mais fraco do homem, é quando ele rejeita aceitar o sacrifício provido por Deus e colocar toda a sua confiança no Senhor. Não é um dia, uma noite, 80 anos? Ah, se fosse 80 anos. 80 anos lá passa como 80 minutos aqui. Mas ele tem 2000 anos de tormento, contado no nosso tempo. E por que não tomar o sacrifício provido e encontrar repouso e descanso na alma? Os cristãos dizem assim: o fulano de tal descansa. O cristão descansa ainda aqui na terra com vida, dentro desse corpo cheio de problema, ele descansa. A minha alma, a sua alma descansa nessa noite na esperança de Cristo, de que você não vai, você já foi amparada, você já foi amparado, você já foi salvo, você já tem vida eterna. E não vai, quando eu sair daqui eu vou ter vida eterna. Não, a vida eterna está aqui dentro de mim, está aí dentro de você. Porque Jesus disse que todo aquele que crê em mim
tem a vida eterna. E você creu nele, você tem a vida eterna. Então não olhe para o que as pessoas dizem. Nem sempre o que as pessoas dizem é correto. Olhe para a promessa de Deus. E se aquilo não está de acordo com a palavra, fique com a palavra. Fique com a palavra. Nós ouvimos no programa de rádio que eles não podem passar de Mateus capítulo 28, verso 19. Não podem passar. Eles amarraram ali sobre as bases de uma ordem dada pelo Senhor, eles criaram suas próprias doutrinas. Em vez de acompanhar o Senhor, eles pararam e se denominaram, criando seus dogmas, suas tradições, para dizerem que há 3 pessoas distintas na divindade. Mas para todos quantos seguiram ao Senhor, porque o Senhor deu a ordem em Mateus 28, e disse para eles: ide a Jerusalém, esperai até que do alto sejais revestido de poder. E todos aqueles que creem na palavra, segue com o Senhor, com aqueles que vão esperar o Espírito Santo. Então, quando nós seguimos para Jerusalém, e acompanhamos a igreja que foi para a espera do Espírito Santo, após a descida do Espírito Santo, o verdadeiro batismo foi realizado com a revelação do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que precisava de uma descida do alto. Quando o Espírito Santo desceu, ele revelou que Jesus Cristo é tanto Pai como Senhor, como Espírito Santo. Pai, Senhor, Filho Jesus e Cristo Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, Jesus Filho, Cristo Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Precisava da descida do Espírito Santo. Então, irmãos, você tem a graça de Deus nisto, porque nós recebemos o colírio de Deus para que nossos olhos fossem abertos, para que nós pudéssemos ver a realidade da Bíblia de Deus revelada pelo seu profeta. E nós sabemos o poder de Deus que envolve essa gente, esse povo que crê na palavra de Deus. Os anjos de Deus, o poder de Deus. O profeta dizia assim, o anjo do Senhor está aqui, eu sinto a sua presença. Que privilégio. Agora Abraão tinha que observar também, mas ele, ao invés de descer a Sodoma com Ló, se separou e subiu ao deserto. Tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Aquela deveria ser a nossa atitude. Aquela deveria ser a nossa atitude. Tomar o caminho com o povo de Deus, não importa que seja difícil ou fácil. Siga de qualquer modo, esteja pronto para seguir qualquer tempo. Agora, onde quer que seja, Ele poderá te chamar. Nós vamos ficar por aqui. Nem entremos ainda no texto, nem entremos ainda na mensagem possuindo todas as coisas. Mas fique com isso nesta noite. Nós não podemos extrapolar o tempo. Agora Abraão tinha que observar também. Mas ele, ao invés de descer a Sodoma, com Ló, se separou e subiu ao deserto. Tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Aquela deveria ser a nossa atitude. Tomar o caminho com o povo de Deus, não importa que seja difícil.
Você fala, eu tenho medo de tomar minha decisão e de não dar conta de seguir. Nunca pense assim, com esse pensamento, porque esse pensamento não é seu. Se você está com medo de não dar conta, esse não é o pensamento divino. Mas quando o pensamento divino tomar conta de você, você diz, Senhor, nos momentos que eu não der conta, fica por meu fiador e esteja a me ajudar. E Ele então te fortalecerá e você dará conta de chegar ao final do seu trajeto espiritual. Siga de qualquer modo, esteja pronto para seguir a qualquer tempo, esteja pronto. Agora, onde quer que seja, Ele pode te chamar. Agora, depois que isso veio à tona, então, ali vem um rei que foi a uma guerra com uma pequena tribo de pessoas ali em cima, e varreu abaixo, através do vale, e tomou todos aqueles pequenos grupos, pequenos reinos fora, e tomou, e veio a Sodoma, e tomou o rei de Sodoma, e Gomorra, e tomou Ló, o sobrinho de Abraão, sua esposa, suas filhas, suas crianças, todos eles e todas as suas possessões, e tudo que tinha, e seguiu em frente, através, limpando fora o país enquanto seguia. Ó, que coisa horrível! A praga do pecado é morte. Ló se deu conta e, sem dúvida, ao caminhar por ali, talvez com uma corda ou uma corrente ao redor de seu pescoço, como um escravo, com suas filhas jovens, moças para serem violadas, e sua esposa e tudo, provavelmente morrer a qualquer momento. Ele desobedeceu uma ordem, e talvez indo para um outro reino, em algum lugar, para ser escravo o resto de sua vida, porque tomou o caminho com o mundo. Abraão não foi tomado no massacre de Sodoma. Abraão estava na montanha, em um lugar seguro com Deus, mas Ló foi tomado, e Abraão foi atrás de Ló, porque Ló fazia parte da sua possessão, e ele conquistou uma batalha com 5 reis e seus exércitos, e libertou Ló, e libertou esposa e filhas, e filhos e crianças, e tudo mais que estava sendo tomado pelos 5 reis. Parece ser difícil, mas permaneça com Deus nos momentos difíceis ou em qualquer momento. Parece ser difícil, mas se você e eu temos a fé de Abraão, nada se colocará à nossa frente que tenha capacidade de nos derrotar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Abraão, com 318 homens, venceu um exército de 5 reis. Todos esses 5 reis tinham militares armados, bem treinados, mas Abraão enfrentou aqueles reinos acompanhado do rei de Salém. O rei de Salém desceu junto, porque Deus tinha que pelejar por Abraão, porque Abraão fazia parte de uma grande promessa de Deus, e Abraão não podia perecer. Então, depois da guerra, o grande rei desceu ao encontro de Abraão e se identificou-se a Abraão. E Abraão reconheceu por sua voz, que há anos tinha ouvido,
Abraão reconheceu pelo seu poder de guerra, e Abraão deu os dízimos de tudo quanto possuía, lavou seus pés e recebeu do rei de Salém pão e vinho depois da batalha. E se abraçaram ali e comemoraram a vitória junto. Aleluia. Quando tudo estiver terminado, irmãs, igreja, nós subiremos depois da batalha findada aqui na terra, e nós nos encontraremos com o mesmo rei de Salém, o mesmo Elohim, que prometeu encontrar-se com cada um de nós após o término da mensagem do sétimo mensageiro aqui na terra, e encontrar-se com nós em uma mesa, como disse o profeta, de quilômetros e quilômetros de comprimento, e trazer para nós o pão e o vinho, da mesma feita, da mesma sorte, da mesma maneira que ele fez quando se encontrou-se com Abraão, ele fará exatamente com a semente de Abraão a mesma coisa. Depois que nós vencermos essa guerra, nós subiremos para encontrar com o Rei Senhor Jesus e tomar com ele o pão e o vinho, como fez Abraão. Que Deus em Cristo console as nossas almas, conforte todo o nosso ser, envolva nós com o poder do Espírito Santo, para que as ameaças desse mundo se tornem nada diante de nós, até que o nosso tempo seja cumprido aqui na terra. E vocês que ainda não tomaram o caminho provido de Deus para a preparação de sua alma, faça-o mais brevemente, porque quando você for separado desse corpo, você precisa encontrar um outro corpo. E quando um cristão sai desse corpo, ele encontra o corpo teofânico, que é aquele corpo que ele viverá nele até esse ser ressuscitado. Você sai do corpo físico, vai para um corpo teofânico. Depois você vem na ressurreição e tomará o seu corpo, porque quando Jesus Cristo chamar os mortos que dormem nele, nós ressuscitaremos, e aqueles que estão na teofania descerão e tomarão seus corpos transformados para viver eternamente. Então pense nisso, faça um investimento de vida eterna enquanto é tempo. Se alguém faz um investimento na vida natural, faça um investimento na vida espiritual. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, certamente, Senhor, eram estas coisas que o Senhor queria que fosse falado aqui nesse culto. Pai Santo, abençoe cada um. Que aquele mesmo poder e força que desceu sobre Abraão, quando ele se sentiu ameaçado pelo inimigo, tendo seu parente levado cativo, aquele mesmo poder e força descerá sobre tua noiva, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em todos os lugares do nosso Brasil e do mundo. Quando sentimos a ameaça do inimigo, quando vemos o inimigo sitiando em volta da população, matando um aqui, fazendo temor a outros ali, Pai, que esse grande poder desça sobre nós, para que possamos enfrentar os desafios do inimigo com a cabeça erguida, sabendo que o Senhor peleja por cada um dos teus filhos, assim como tu pelejastes por Abraão, assim como tu pelejastes por Paulo, por Pedro, por todos eles que viveram antes de nós. Pai, peleja a nossa causa, ó Deus, pleiteia a nossa afronta, a afronta do inimigo contra nós, e faz cair por terra, Senhor, toda a arma do inimigo que for preparada contra os teus filhos, e que esta igreja possa continuar em sua marcha de vitória até Jesus Cristo voltar. Pai, nós oramos, agradecemos pelo culto, pedimos que o Senhor abençoe e receba, ó Pai, o nosso culto, que é feito com humildade de espírito, o culto de cada um nesta noite, o louvor de cada um, Pai, suba aos altos céus, a memória de adoração ao trono do Todo-Poderoso,
É a nossa oração, Senhor, juntamente com a libertação e a cura dos enfermos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe, igreja, no nome de Jesus Cristo. E até nós encontrarmos novamente, hoje sábado, quarta-feira, culto de oração, adoração ao Senhor aqui no tabernáculo.